mas essa vai de candidato, vai na correr de pato. Você vai se denunciar. Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora. Como todos sabem, nós estamos com essa pandemia, então a sessão é online. Alguns vereadores em casa, outros cada um na sua sala, sem aglomeração. Agradeço a compreensão de todos e quero dizer que estou muito orgulhoso porque estou vendo que a presença é 100% dos vereadores e da senhora vereadora. E fico contente com isso. E também temos que enaltecer o município de Porto União, que está tendo essa preocupação. Vamos cuidar de nós para podermos cuidar dos outros. Havendo quórum e permanência, declaro aberta a 7ª sessão ordinária de 2020. Temos ata nesta noite para apreciação dos senhores vereadores. E a ata da 6ª sessão com relação aos teores das atas. Não havendo nada a discutir, as atas se encontram aprovadas. Vou fazer a leitura do expediente. Projeto de resolução número 01/2020 institui, no âmbito da Câmara Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, o sistema de deliberação virtual remota online, medida excepcional destinada a viabilizar o funcionamento do plenário durante a emergência de saúde pública relacionada à pandemia ao coronavírus, Covid-19. A mesa diretora da Câmara Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta esta resolução institui o âmbito da Câmara Municipal de Porto União, parágrafo único. Entende-se como votação e discussão virtual a apreciação de matérias por meio de solução tecnológica que dispensa a presença física dos parlamentares em plenário. Fica instituído o sistema virtual de deliberação remota, cujo medida excepcional a ser determinada pelo presidente do Legislativo Municipal para a viabilização ou funcionamento do plenário durante emergência de saúde pública de importância nacional e internacional relacionada ao Covid-19. Acionado o sistema pelo presidente da Câmara, as deliberações serão tomadas por meio de sessões virtuais, ficando a suspensão às reuniões das comissões, sendo os pareceres aprovados por ocasião das discussões e votações. O presidente da Câmara Municipal determinará que a deliberação presencial sejam retomadas tão logo as autoridades governamentais suspendam o isolamento social e o Ministério da Saúde recomende a volta da normalidade. As sessões extraordinárias poderão ser realizadas em qualquer dia e horário mediante a comunicação da Câmara Municipal através de e-mail, WhatsApp, telefone e celular, ou qualquer outra possível de comunicação. Essa leitura fica encaminhada para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Correspondência recebida do Executivo Municipal. Com nossos cordiais cumprimentos em atenção ao ofício 32, com relação ao requerimento verbal proposado pelo vereador Cristiano Martins, informamos que a solicitação será encaminhada ao departamento competente para as providências cabíveis. Sem mais para o momento, reiteramos a Vossa Excelência e demais membros desse legislativo o protesto de elevado apreço e distinta consideração. Requerimentos para discussão e votação. Discussão única. Leitura. Requerimento número 015/2020. Seja concedido na forma regimental de emergência especial projeto de resolução 01/2020 da diretora com a súmula institui o âmbito da Câmara Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, o sistema de liberação virtual remoto online medida excepcional destinada à viabilização do funcionamento do plenário durante a emergência de saúde pública relacionada à pandemia do coronavírus. Deixa eu só consultar os vereadores.
Após nós apreciarmos as votações, como foi feito na sessão passada, a gente vai abrir a palavra para cada vereador que queira se manifestar relacionado a algum assunto pertinente ao município, ao estado ou demais assuntos. Nós não vamos fazer nem o pequeno expediente nem o grande. Daí cada um, eu vou por nome, cada um que quiser usar a palavra, aquele que não quiser usar, declina dela. Pode ser assim? Positivo? Então vamos... Primeiramente, então, vamos colocar em discussão e votação única o requerimento já lido 015, que é o requerimento dos senhores vereadores. O requerimento se encontra em discussão única. Está em votação única. Vereadores e vereadora que se manifestar, ninguém se manifesta, então se encontra em votação. Está em votação. Aqueles que concordam com a estão. Foi aprovado. Tendo em vista aprovado o requerimento, a resolução entra em votação única, primeiramente, com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final e Finanças, Orçamento e Patrimônio. Está em discussão. Processo 027, resolução 01/2020. Está em votação. Vereadores e vereadoras concordam com a estão. Foi aprovado. Então, dessa forma, com o requerimento de urgência especial sendo aprovado, o mesmo se encontra em discussão única. Está em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam com a estão. Foi aprovado em caminho para publicação. Em primeira discussão e votação. Processo número 09/2020, projeto de lei 03/2020. Origem, vereador Pascoalin, súmula. Anexa ao nome da Avenida General Bormann em toda a sua extensão, o título Caminho das Palmeiras. Os mesmos se encontram em discussão. A primeira votação. Está em projeto de lei número 8/2020. Súmula dispõe sobre a reversão de bem móvel ao patrimônio público municipal e da outras providências. Está em discussão o parecer favorável da comissão. Peço a palavra. Presidente, é só dizer que referente ao processo 10/2020, é referente ao projeto de lei 08/2020. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Processo número 13/2020, projeto de lei número 11/2020, súmula institucional para a reconstituição de bens lesados do referido fundo e da outras providências. FMRBL. Está em discussão o parecer. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam com essa questão. Foi aprovado. Encaminha a próxima sessão para a primeira discussão e votação. Também parecer favorável da Comissão de Finanças. Processo número 16/2020, projeto de lei número 05/2020. Origem, vereador Hélio Miguel Weber. Súmula, denomina Hilário Becker o portal turístico de São Miguel da Serra. Está em discussão, parecer favorável. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam com a questão. Foi aprovado em caminho para a próxima sessão, para a primeira discussão e votação. Também parecer favorável da Comissão de Finanças. Processo número 17/2020, projeto de lei número 14/2020. Súmula. Dispõe sobre a criação da Casa de Passagem Aldo Talambani e da outras providências. Está em discussão, parecer favorável. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam apenas com estão. Foi aprovado, também caminho para a próxima sessão, para a primeira discussão e votação. Parecer favorável também da Comissão de Finanças. Projeto de lei número 17/2020. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso com o Estado de Santa Catarina através da Polícia Militar e da outras providências. Está em discussão, parecer favorável. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam com a questão. Foi aprovado em caminho para a próxima sessão, para a primeira discussão e votação. Agora, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
2020, projeto de lei número 06/2020. Vamos lá. Cria o Programa Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Aspecto Autista e da outras providências. Está em discussão, parecer favorável da comissão. Está em votação. Vereadores e vereadores que concordam com a questão. Foi aprovado, encaminho para a próxima sessão para a Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Processo número 23/2020, decreto legislativo número 01/2020. Homologa o terceiro termo aditivo ao convênio número 200/2017, TR 1782, firmado entre o Estado de Santa Catarina por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca e do Desenvolvimento Rural e a Prefeitura Municipal de Porto União. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Direção Final. Está em discussão. Está em votação, parecer. Vereadores e vereadores. Quais estão? Alô, peço a Pois palavra. não, vereador Paulo. Eu só queria dizer que o processo 23/2020 é referente ao projeto de decreto 01/2020, homologação do termo de convênio entre a Secretaria da Agricultura e Pesca e Desenvolvimento Rural e a Prefeitura de Porto União. Apenas prorroga o prazo e é referente ao maquinário do processamento de mel, uma emenda do deputado Sopelsa. Tá bom, boa recordação, vereador. Então, continue em discussão. Está em votação, vereadores e vereadores que concordam com a questão. Foi aprovado, encaminho para a próxima sessão, para a votação da Comissão de Finanças. Também parecer favorável da Comissão de Constituição, processo 24/2020, decreto legislativo número 02/2020, súmula. Homologa o termo de convênio número 2019, TR 1380, que entre si celebra o Estado de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado de Educação e o município de Porto União. Processo número SCC 6142/2019. Se encontra em discussão o parecer. Está em votação, vereador. Pois não, vereador Paulo, com a palavra. Esse processo realmente é referente ao projeto de decreto 02. Nós estamos homologando o termo de convênio entre a Secretaria de Estado de Educação de Porto União e é sobre uma reforma do telhado do Núcleo Educacional São Bernardo do Campo, e o valor é praticamente 150 mil, e contrapartidas do prefeito 60 mil, é uma emenda impositiva 1079 do deputado Marcos Vieira, do PSDB, o qual eu, vereador, lutei, pedi muitos votos aqui em Porto União, então, só para esclarecer que é uma emenda também do deputado Marcos Vieira. Mais algum vereador quer discutir? Nada mais a discutir, o parecer se encontra em votação. Está em votação. Vereadores e vereadores que concordam com a questão. Foi aprovado, encaminho para a próxima sessão para votação da Comissão de Finanças. Também da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável. Processo 25/2020, projeto de decreto legislativo número 03/2020, súmula. Homologa o termo de convênio número 2019, TR 1280, que entre si celebram o Estado de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado da Educação e o município de Porto União. Processo número SCC 643936, 2019. Contra em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadores. Também com a palavra o vereador Paulo Kowalski. Esse processo 25, referente ao projeto de decreto 03, nós estamos homologando o convênio entre a Secretaria de Educação e Porto União, é a reforma do Núcleo Educacional Infantil Albertina Brauchner e mais a reforma da Secretaria. Essa emenda impositiva 703, no valor de praticamente 250 mil, é do gabinete do deputado Valdir Cobalcini. Muito bem lembrado, agradecemos ao deputado Cobalcini, que onde nós aí, junto com alguns vereadores, apoiamos ele no município de Porto União. Obrigado, deputado, por lembrar do nosso município e pelo reconhecimento pelos votos que o senhor aqui fez. Continua em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam, apenas como estão. Foi aprovado, encaminho para a Comissão de Finanças. Também com parecer favorável da Comissão de Constituição, processo número 26/2020. Projeto de decreto legislativo número 04/2020. Súmula. Homologa com o número 2019 TR 1239, que entre si celebra o Estado de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura
Estrutura e Mobilidade e o município de Porto União. Processo número SPG 5398-2019. Se encontra em discussão o projeto. Essa palavra novamente. Vereador Paulo Kowalski com a palavra. O processo 26, referente ao projeto de decreto 04, nós estamos homologando entre a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade para a construção de uma Praça da Mulher e a revitalização das ruas limítrofes. A emenda é no valor de 170 mil, praticamente, mais uma contrapartida de 134, e é viabilizada pelo deputado do PSDB, Vicente Caro Preso. Seria isso aí. Grande lembrança. Continua a discussão. Está em votação. Vereadores e vereadora que concordam com a questão. Foi aprovado, também encaminha para a Comissão de Finanças. Então, essa era a matéria que nós tínhamos. Agora, como nós já tínhamos combinado, eu vou abrir a palavra antes do término da sessão aos senhores vereadores. Eu vou pela ordem. Aquele que não quiser falar pode abdicar da palavra. Primeiro, a vereadora Salime Fará. Senhor presidente, eu gostaria de fazer de dirigir aos senhores vereadores. Nesses últimos dias, muitas pessoas ligando para ter informação e esclarecimento do que foi colocado nas redes sociais sobre o aumento abusivo do salário dos vereadores, né? O presidente postou no nosso grupo de vereadores um vídeo no qual pede que sejam divulgadas a sua informação. Porém, seria de bom tom e esclarecimento que seja divulgada essa informação para a população em órgãos da imprensa ou em rádios, porque muitas pessoas não tiveram conhecimento realmente do porquê desse aumento de R$300 no mês de janeiro. Então, seria interessante que o senhor fizesse esse esclarecimento nos órgãos de comunicação, o rádio, ou pela imprensa ou pelo rádio. Outro sim, também solicito que seja colocado em votação a proposta que passo a fazer, que nós, vereadores, disponibilizemos os nossos salários nos meses de abril e maio para que seja destinado à Secretaria de Saúde na ajuda do combate à pandemia de coronavírus, ou Covid-19, pois a Secretaria assumiu vários encargos tendo que contratar muitos funcionários, muitas pessoas, apesar que a maioria está colaborando sem ônus nenhum. Então, gostaria que nós retribuíssemos o pouco que nós recebemos, ou o muito que nós recebemos, em favor da nossa população de Porto União. Só a título de esclarecimento, vereadora Salime, nós fizemos uma reunião ali com os vereadores, a senhora não tinha chegado ainda, e a gente vai fazer um trabalho em conjunto com os vereadores, num consenso. Eu não estava nessa reunião o vereador Fernando, o vereador o vereador Roberto Pascolin e a senhora, mas eu já vou aqui dar um adiantamento, que a gente vai durante a semana trabalhar em cima disso, em conjunto com os vereadores, mas não de doação de salário, mas sim de compras de alguns equipamentos. Por exemplo, quem sabe compras de máscara, álcool gel, assim, e doar para o hospital, doar para a Secretaria de Saúde. Eu penso que isso vai atingir melhor e vai ser uma ação da Câmara de Vereadores. Daí cada vereador doa o que acha que pode doar e será comunicado na imprensa cada um. Eu não posso deliberar e nem pôr em votação o salário do vereador Gil, do vereador Carlos, Paulo, por assim por diante. Posso doar o meu, se eu quiser, ou não, a senhora também, mas não posso, sob pena de correr um processo até por conta disso. Eu não... A Câmara, cada vereador tem o seu salário e faz dele como quer. Mas eu, de antemão, já adianto que vou fazer alguma doação para essas compras, e os vereadores que lá estavam na sessão, todos concordaram. E os demais, eu tenho certeza que não vai ter problema. Claro que cada um doa o que quiser. Se o vereador Hélio quiser doar 100, doar 1.000, 5.000, aí é o problema de cada um. Entende? Eu espero que a senhora entenda
essa minha atitude, porque não tem como o plenário deliberar sobre o salário de cada vereador, sobre essa doação. Mas se a senhora está se propondo a doar, acho nobre a sua causa e louvável. Cada um dos vereadores, durante a semana, a gente faz Não seria possível algumas reuniões solicitar ao com 2, 3 departamento vereadores cada vez, que não jurídico podemos que chamar todos. fizesse esse tipo em conjunto da Câmara de Vereadores, dos salários? Isso. Nós conversamos antes para não atropelar algo, fazer fora da lei e depois eu, como presidente, ter que devolver para o vereador. Então, a gente vai conversar durante a semana e respeitando a idade do Pascoalinho, da senhora e do Paulo, que já são acima de 60 anos, a gente não convidou para essa reunião fechada, porque senão daí não adianta eu fazer reunião online e fazer reunião fechada no meu gabinete com todos os vereadores. Então, 2 vereadores de cada vez a gente vai fazer durante a semana essa reunião. Eu vou comunicar a senhora também para a gente conversar no final. De antemão, seria isso. Cada vereador vai doar quanto achar que deve doar. A gente estava estipulando o número ali. Se eu não me engano, acho que o Jacibá, que não estava na reunião também, né, Jacir? Não estava, né? Ou estava? Não, né? Porque eu não queria reunir muitos vereadores. Então, durante a semana, doutora, se a senhora assim permitir, a gente vai conversar sobre isso e vamos evoluir essa ideia. Mas eu penso que nós deveríamos comprar algumas coisas e doar, não doar dinheiro, doar produto para a Secretaria de Saúde, de fazer uma ação direta. Álcool gel, máscara, e, enfim, o que for mais necessário nesse momento para o Hospital São Brás, né, claro, e a nossa Secretaria de Saúde, para os nossos funcionários que estão direto na linha de frente. Algum vereador quer fazer comentário sobre isso, também fique à vontade, que está em discussão isso. É a sua palavra, senhor presidente. Pois não, Hélio Weber. Boa tarde a todos. Boa tarde. Conforme a doutora Saline comentou, primeiro eu pergunto se estão me ouvindo bem, porque eu estou usando o fone, tá? Dá para me ouvir bem? Estou ouvindo muito bem. Muito bem. Então tá. O que eu queria dizer é o seguinte, talvez o presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos conversasse com o senhor prefeito e visse a questão das emendas impositivas, porque conforme estava programado, nós doarmos 50% desse valor para a Secretaria de Saúde, e não aconteceu isso. Talvez agora, em conversa com o senhor prefeito, o líder do prefeito, Paulo, também poderia ver isso, e da gente ver, talvez não desmerecendo nenhuma entidade ou algumas que possam abrir mão de pelo menos uma parte dos valores que seriam destinados, e a gente rever essa situação, porque o momento mais importante agora é o hospital e é a Secretaria de Saúde, principalmente. Então, a gente rever essa situação, né? Ver o que pode, quais as entidades que poderiam abrir mão de uma pequena parcela para que a gente pudesse realmente fornecer mais recursos, que seria das emendas de cada vereador, para a Secretaria de Saúde. Seria isso, senhor presidente. Eu acho, vereador Hélio, só depois outro vereador para comentar, eu acho muito pertinente, até se possível, né? Porque 50% já é para a saúde, então daria 50% todo ele para a secretaria e hospital, e poderia doar mais uma parte em cima disso. Mas eu, de antemão, né, já falei, né, que a gente já conversou com alguns vereadores, estamos analisando, não tem nada, né, doutora, não estamos nada certo ainda, vereador Pascoalim também, nada definido, a gente vai definir em grupo. O que não podemos fazer é um vereador querer se sobressair sobre o outro para... o que a doutora fez é muito nobre. Se ela está disponibilizando, está louco de bom, eu acho que é louvável. Agora, eu não posso exigir de nenhum vereador recursos financeiros do seu salário, eu não posso jamais fazer isso. Mas eu posso, sim, nessa reunião, nós, a partir de hoje à tarde ainda, podemos se reunir com 2, 3 aqui, como já se reunimos, e quem sabe nós podemos definir, podemos evoluir essa ideia. Algum vereador mais podia discutir, nós podemos entrar num... Acho que está boa a discussão, acho que é por aí. Nenhum vereador quer falar?
Então, agora, vereadora Salime, ficou mais ou menos explicada? A senhora está tranquila? Deu para entender? Tranquilo eu sempre estou, mas eu acho que vários municípios estão disponibilizando, inclusive diminuindo o salário dos vereadores e dos próprios prefeitos e funcionários, para que seja encaminhado para a Secretaria de Saúde. E esse tipo de material que você falou, a própria Secretaria está providenciando, está vindo verba do Ministério da Saúde para isso, né? Então, não adianta fazer uma doação, não quero desmerecer nada, vai de 100, 200 reais, não vai resolver nada. Então, tem que ser uma doação realmente que traga um aumento de compra dos produtos que estão sendo disponibilizados para a população, porque o gasto está sendo muito grande, né? Então, não é demagogia minha, você não pensa que é demagogia minha, não, né? Porque eu acho que nenhum de nós depende desse salário para sobrevivermos. Então, eu só sugeri, pus em discussão, para que se fizesse em discussão e que se veja junto ao departamento jurídico se é possível, em conjunto, fazer a diminuição desses salários. Não só para nós, vereadores, mas a partir de prefeito, vice-prefeito e os funcionários também, os que têm cargo em comissão. Seria isso a minha opinião. Vereador Sandro, peço a palavra. Só um pouquinho, vereador Carlos, já lhe dou a palavra. Eu consultei aqui o jurídico, ele está aqui comigo, presente, né, me acompanhando na sessão, e ele me passou o seguinte, que o pagamento, que seria do vereador, obrigatoriamente tem que sair para o vereador. E daí o vereador tira da conta e faz um depósito numa outra conta, que seria onde ele achar necessário, que seria de saúde, ou prefeitura, enfim. Então, juridicamente, só pode ser feito assim. A vereadora Salime vai ter que receber o seu salário e doar. Aí ele é espontânea vontade. Vereador Carlos, pois não. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres vereadores e vereadora. Entre discussões já conversadas, eu participei dessa reunião e nós já estivemos colocando e vendo alguns orçamentos, alguns levantamentos para fazer essas aquisições em nome dos vereadores e da Câmara dos Vereadores para que a gente possa fazer algo em conjunto e que é necessário nesse momento, o que a doutora Salime está colocando, de que nós temos que tomar alguma atitude para que a gente possa fazer parte. E posso dizer, doutora Salime, se pegasse aquele R$1,5 milhão que a Câmara dos Vereadores fez a devolução sobre a minha presidência no passado e dividisse entre os meses e doasse tudo para a saúde, eu tenho certeza que a Câmara dos Vereadores poderia estar sendo vista com outros olhos. É o que nós sempre falamos. Nós temos a responsabilidade, como a União da Vitória está fazendo agora, fazendo a devolução de R$1 milhão para os cofres da municipalidade. Só que o que a população tem que entender é que a União da Vitória são mandatos de presidente de 2 anos. E Porto União é 1 ano. Quando o vereador Luiz Alberto Pasqualini foi presidente no ano de 2017, ele também fez a sua devolução ao Paço Municipal. O vereador Christian, da mesma forma, também fez da Câmara dos Vereadores, até porque nós não fizemos um projeto do fundo para construção, para aquisição, ou alguma coisa do Poder Legislativo. Tudo ele nós estamos direcionando para a saúde e direcionamos. Não está faltando dinheiro na saúde, doutora Salime. O que está faltando é esclarecimento de que a Câmara dos Vereadores, em 3 anos, devolveu mais de R$4 milhões ao Executivo Municipal. Isso não foi devolução única do vereador Carlos, do vereador Gildo, da vereadora Salime, do vereador Pasqualini, do vereador Paulo, do vereador Jacir, do Hélio, do vereador Neylor, que atuou como diretor da saúde, nem do Christian e também do Fernando da Ótima. Isso aqui foi a Câmara dos Vereadores. Então, o que momentaneamente tem que colocar que a Câmara dos Vereadores depositou R$4 milhões de devolução para o Executivo Municipal, além dos 50% das emendas impositivas que são direcionadas às áreas de saúde para o nosso município. Tanto é que teve vereadores que fizeram a parte da saúde somente para uma única entidade, que não era a Secretaria de Saúde. Nós temos a Casa de Apoio da Amor Fraterno, nós temos o Lar de Nazaré, nós temos outros, a Liga do Câncer e assim por diante.
que talvez eles estejam no momento nessa necessidade que a Câmara dos Vereadores também pudesse fazer sua parte. Desta fala, eu encerro aqui o pronunciamento, vereador, mas eu gostaria de fazer uma solicitação também, que é muito importante, para não virar mais ainda o caos. Vereadores, nós teríamos que prestar um pouco mais de atenção sobre o controle também que nós temos a CIDASC, que é onde adentra o município de Porto União, sejam eles vindo nas fronteiras dos estados. Que a equipe epidemiológica, bem como a equipe da Defesa Civil de Porto União, a equipe que está cuidando da proliferação do coronavírus, que tomassem algumas atitudes até para fazer pulverizações de caminhões, para fazer uma fiscalização diferenciada, ver de onde está vindo, não de proibir. Nós temos que ajudar principalmente o caminhoneiro, as pessoas que estão trazendo para dentro do nosso município, para os supermercados, para as farmácias, para as empresas, a matéria-prima ou propriamente o alimento final colocado no pacotinho, na prateleira dos mercados, que a gente possa dar, através da nossa estrutura também, uma atenção especial nessas entradas, tempo que nós poderíamos fazer uma operação ali no portal, onde se direciona os caminhões, e ver ali montar um ponto de apoio através da Defesa Civil, conjuntamente com a Polícia Militar, conjuntamente com a Polícia Civil, para que a gente desse esse suporte momentâneo também para os caminhoneiros. Isso não é exemplo só de Porto União, União da Vitória, ou seja, as outras cidades, de que tem caminhoneiros que não estão querendo vir mais às cidades por não terem suporte, nem de um lugar que tenha um ponto de apoio para ele ter um marmitex, ou talvez tomar uma xícara de café e ganhar um pacote de bolacha. Eu acho que nesse momento nós também poderíamos ver. Nós temos a questão da prorrogação do IPTU, que eu falei semana passada aqui. Eu falei sobre a questão, nós temos que ver a questão dos ISS das empresas, nós temos que ver o pequeno empreendedor individual, a MEI, o microempreendedor individual. Nós temos que tomar essas atitudes em conjuntas administrativas. E a Câmara dos Vereadores está à disposição. Nós temos que ser chamados pelo Poder Executivo para que a gente possa estar fazendo isso conjuntamente. Não adianta o vereador Hélio vir aqui e falar ali online que nós estamos vendo pela secretaria, pela Comissão de Finanças, só isso não adianta. Nós temos que ter essa integração com o Poder Executivo e o Poder Executivo nos dar essa integração para que a gente possa dar parte para essas condições. Então, lembrando, reforçar as nossas fronteiras com um ponto de apoio, com uma fiscalização, com orientação e com ponto de apoio aos caminhoneiros. Talvez com um lanche, talvez com um cafezinho, um chá, um pacotinho de bolacha, pode ser uma ação empresarial, uma ação da Defesa Civil, e bem como uma atenção especial, muitas vezes até num apoio. Nós temos um restaurante do Portal, por que não um decreto municipal ou autorizado pela Câmara e transformar aquilo num ponto de apoio, não comercial, mas um ponto de apoio da saúde pública, um ponto de apoio da Defesa Civil? Os empresários são nossos parceiros, nossos amigos. A vez daquela estrutura estar parada de uma vez, que seja determinado durante 45 dias, durante 30 dias, durante 15 dias, uma parceria público-privada para que possa dar sustentação a todos eles. Então, seriam essas as minhas ideias. Eu acho que nós temos que cuidar o momento. Passou um pouco, porque o final de semana foi para a população, não sentiu isso, mas as acomodações partidárias tiraram muito tempo lá do poder maior, que todos estavam imbuídos nessas filiações e que passou isso. Claro que nós temos que estar, sim, responsavelmente cuidando da nossa população. Agora, nós temos que lembrar de um setor maior. Por exemplo, eu não sei se a maioria dos vereadores sabe ou não, porque nessa reunião eu coloquei, que nós temos um empresário dentro do município de Porto União que está confeccionando máscaras já autorizadas para que seja, já está executando serviço para o Hospital São Brás, para a própria Secretaria de Saúde, para o município de União da Vitória e assim por diante. Talvez nós fazemos uma ação conjunta, como todos os vereadores estão falando, e nós dar suporte a essas entidades pequenas que também estão cuidando
de outras pessoas que estão na vulnerabilidade desse negócio do coronavírus 19. Então, seriam essas minhas palavras, mas deixar aqui que estarei da melhor forma possível, conjuntamente, protegendo conjuntamente o Poder Legislativo. E lembrar, as nossas lições de casa, os nossos compromissos, nós fizemos durante a legislatura, com a devolução de quase 4 milhões de reais ao Poder Executivo, e que nunca a Câmara dos Vereadores está com dinheiro em conta ou em caixa escondendo, que a gente não pode estar fazendo. Parabéns, vereador Sandro, pelas sessões online, que nós possamos estar esboçando as nossas vontades aqui na Câmara dos Vereadores. Eu que agradeço, fica aí as palavras do vereador Carlos Redolei Pinto, e de antemão, então, passo para o vereador Luiz Alberto Pasqualin. Declino, senhor presidente. Vereador Pasqualin, declarando a palavra. Vereador Gildo Luiz Macelai. Declino da palavra, presidente. Também vereador Gildo declinou. Vereador Jacir Bart. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossos funcionários, nossos internautas. Senhor presidente, na semana passada, eu fui procurado por vários agricultores, nossos munícipes de Porto União, com a estiagem que vem acontecendo aí, com falta de chuva. O pessoal que tem as granjas, tem as questões de vaca de leite, casas, no próprio. Nós estamos sofrendo aí uma estiagem muito longa, e vendo as previsões ainda hoje, pela RBS Santa Catarina, as previsões não vão ser boas para os próximos dias, vai continuar essa seca. Então, diante esse problema, senhor presidente, eu gostaria que fosse feito um ofício ao nosso prefeito municipal, onde os funcionários entraram quase todos eles em férias, uma vez pela epidemia, e as máquinas se encontram paradas. E que ele liberasse os operadores, principalmente das 2 escavadeiras grandes que o município de Porto União tem, para que se faça esse trabalho para os nossos agricultores, com perfuração de poços, aumento de tanque para os depósitos de água. E isso está sendo uma situação bastante crônica e difícil para os nossos agricultores. Eu tenho participado semana passada, fui visitar muitos e vi com meus próprios olhos a dificuldade que está sendo, a falta de água. Também, senhor presidente, gostaria também de colocar aqui nesse vídeo de hoje, onde eu acompanhei nossa secretária de Assistência Social, a dona Lúcia Zanella, durante 2 dias, vendo o trabalho dela que ela vem exercendo frente àquela secretaria. E visitamos várias pessoas pobres que estão aí sofrendo com a ausência de salário, e também está aparecendo problemas bem difíceis para ela. E tenho visto o trabalho dela com bons olhos, tudo que ela pode fazer, ela tem feito. Mas a coisa está se agravando de uma maneira tão rápida nessa situação também. Muita gente desempregada, sem salário, e a fome vai apertar. Então, senhor presidente, diante desse problema, eu tenho visto a Lúcia Zanella preocupadíssima com essa situação também, e dizer, senhor presidente, também que essa Câmara lembre de parabenizá-la pelo trabalho que ela vem fazendo, mesmo diante das dificuldades que o município se encontra devido à epidemia. Seria só isso, senhor presidente, que gostaria de salientar no dia de hoje. Então, se encontra em discussão as solicitações do vereador Jacir Bart. Está em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadores que concordam com a questão. Foi aprovado e será encaminhado, senhor vereador Jacir. Obrigado. Próximo vereador, que queira fazer uso da palavra, vereador Hélio Weber. E voltando à discussão daquilo que nós estávamos falando sobre a situação econômica, a crise, enfim, o que está acontecendo hoje, uma das coisas que mais me preocupa agora, senhores vereadores e vereadora, é o que está vindo pela frente, a questão do desemprego. Nós ficamos com a empresa uns dias fechado, temos muitas empresas ainda estão com as portas fechadas. O que vem pela frente não é animador. A questão do desemprego. Então, uma das coisas que a gente pede, vamos valorizar as pequenas empresas da nossa região e do nosso município. Porque enquanto essas empresas todas estão fechadas, a grande maioria está pagando aluguel, está pagando funcionário, e vai chegar a virada do mês, como já chega o dia do pagamento de salário, o empresário não vai ter o recurso para fazer o salário.
Então, existe uma dificuldade muito grande, a gente tem sofrido isso no dia a dia. Nós conseguimos abrir a empresa por estarmos no ramo de material de construção, mas muitas empresas ainda estão de portas fechadas. E o que acontece? Eu vejo a grande maioria não está pagando suas duplicatas por não ter movimento nas suas empresas. E o que está acontecendo? Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu preciso de um cabo de uma empresa que vem de Blumenau. Nós ligamos lá, eles dizem, olha, nós não temos o cabo porque ninguém está nos pagando e nós não conseguimos honrar o nosso compromisso com a empresa que nós compramos e não temos como fornecer o cabo para vocês. Então, o que acontece? É uma sequência de ações que estão acontecendo. Eu preciso comprar o produto, eu não tenho porque a empresa não consegue honrar os seus compromissos. Isso, por enquanto, está no setor produtivo da indústria. Agora, daqui uns dias, entra no setor de supermercado, se isso começar a acontecer. Que as pessoas não tenham mais onde comprar alimentos. Aí sim, nós podemos ter um agravante muito sério, né, para toda a nossa sociedade. Então, hoje nós temos que valorizar o comércio local, pedir para que as pessoas fiquem realmente em casa, quem está na faixa de risco, fique realmente em casa, peça para os mais jovens fazerem as compras. Nós aqui na loja, por exemplo, nós temos ninguém entra sempre de um em um, tem um espaço marcado no piso, tem álcool gel, está todo mundo prevenido para que se tome todo o cuidado. A mesma coisa tem que ser em casa. Chegou em casa, deixa o calçado, lava a mão, enfim. Se nós quisermos uma cidade sem a pandemia em alto nível, nós temos que nos cuidar. E quem tiver essa pandemia gradativamente dentro do seu município, vai poder controlá-la sem problemas maiores. O que não podemos deixar é que tudo venha de uma vez só, entrando na faixa de frio, entrando no outono, agora logo teremos o inverno, nós vamos ter muito problema com a questão da gripe. Então, nós ouvimos aí, a doutora Salime deve também estar acompanhando, os médicos estão pedindo para que se tome o cuidado. Agora, as empresas precisam trabalhar. O que nós não podemos é gerar um desemprego, gerar uma catástrofe geral. Então, nós temos que ter o cuidado, temos que as pessoas que estão na faixa de risco permanecer em casa, perfeitamente, mas as pessoas não podem parar de trabalhar. Tome cuidado, seja asseado nessa questão dessa pandemia, mas não podemos parar de trabalhar. As empresas têm que sobreviver, porque senão nós teremos um caos ainda maior. Seria isso, senhor presidente. Vereador Hélio, eu só vou fazer um comentário em cima da tua fala. Com relação a isso, a gente tem conversado muito, eu tenho batido muito em cima dessa questão. Nós temos um governo, né, vamos falar o que é verdade, né? Um governo que vem dos bombeiros, que foi chefe de um núcleo e que realmente nunca deu emprego para ninguém. Um governo que hoje ganha 84 mil por mês, então ele não está preocupado com as pequenas empresas, com o lojista, ele está preocupado em fazer mídia. Um governo que já gastou mais de 5 milhões em mídia e não gastou isso no que teria que gastar, que é na saúde. Então, realmente é preocupante. O nosso governo, hoje, na minha opinião, é um desgoverno. Ele deveria ter o bom senso, as lojas pequenas abrir, aquelas que são grandes, que abram com 3, 4, meia dúzia de funcionários, sem aglomeração, 1,5 metro, respeitando toda a legislação de saúde. Mas eu vejo que daria para o governo ter feito isso a partir de hoje. Até fiz esse pedido, fiz um vídeo, chegou até ele, mas eu vi que o dele foi pouco. Ele abriu para os funcionários, para os trabalhadores que são autônomos apenas. Me preocupa as lojas onde as pessoas têm o sustento da sua família e de algum outro funcionário que tenha também. Então, eu acho que o governo tem que ter sensibilidade e quarta-feira deveria permitir que essas lojas abram e, claro, fiscalizar. Aquela que não está cumprindo, fecha. Pronto. 1 semana, 2, até o cara aprender que tem que ter álcool gel, que tem que ter essa distância, que tem que ter uma faixa perto do balcão para o cliente chegar, ficar 1,5 metro. Isso nós fizemos na loja de tinta. É bem facinho e custo zero quase. Porque o benefício é bem maior do que o custo. Então, vereador Hélio, realmente é preocupante. E eu acho que se o governo não se atentar a isso,
o problema daqui 3, 4 meses vai ser bem maior do que o coronavírus. Senhor presidente, Pois não, vereador? eu não sei, acho que foi o vereador Polaco ou o vereador Pasqualini, não sei quem foi que disse sobre a questão da fabricação de máscaras de uma empresa local. Gostaria que depois me passasse no particular, ou se quiser também dizer o nome da empresa, até porque nós estamos precisando aqui, eu não estou conseguindo mais, que os nossos funcionários eles trabalhem com a máscara. Porque, vejam bem, olhando se a máscara realmente protege mais ou menos 90% a 95%, por que não todo mundo usar máscara? Se todo mundo usasse, acabaria com o problema. É uma questão de lógica, uma questão de matemática. Então, se todo mundo tem, o vírus não vai ser expirado para fora. Então, o que acontece? Nós vamos ter uma proteção de 95%. Então, esse seria o caso. Eu gostaria, porque eu estou sem as máscaras, ainda tenho álcool gel, porque para atender nosso pessoal, né? Então, se puder me passar depois o nome da empresa que está fabricando, porque nós estamos precisando já. Foi o vereador Carlos que falou. Eu logo passo lá, Hélio, para você. Obrigado, vereador. Beleza. Obrigado, vereador Hélio. Obrigado, vereador Carlos. Então, agora com a palavra, se assim se achar necessário, o vereador Neylor. Eu abro mão da palavra, senhor presidente. O vereador Neylor abriu mão. O vereador Fernando Moreira. Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora. Bom, eu tive hoje cedo conversando com o secretário Marivaldo e com a diretora de saúde, Andréia, e eu falo para vocês assim que o pessoal fala muito assim nas redes sociais, mas o que eu tive deles de lá é que Porto União realmente está fazendo a sua parte, né? Lá no sul já foi feito aquele isolamento, como a gente passa lá na frente, montado aquelas tendas do batalhão para atender o pessoal que chega com sintoma de gripe. E realmente eu acompanhei o trabalho lá. Tem bastante enfermeiro, tem médico atendendo lá, estão isolando aquele que chega com gripe e estão dando atendimento especial. Eu vi assim que o pessoal está muito bem preparado aqui em Porto União e isso aí me deixou muito tranquilizado, sabe? Quanto à parte do Estado, que eu perguntei para o secretário, para a diretora, o Estado está mandando os EPIs necessários até os municípios, porém a demanda está muito alta. Tanto que está faltando o básico, né? Mas está chegando nos municípios. Eles estão dando um foco maior para os municípios maiores. E para o município que está controlado a parte do coronavírus, ele não é que estão deixando para trás, mas está dentro de uma normalidade do Estado. Porto União hoje está com o controle do coronavírus, tanto que não teve nenhum caso na cidade de Porto União, né? Teve, no caso, União da Vitória, dois casos, um já está curada, a mulher já está curada, e o outro está isolado, está também tudo tranquilizado. Em respeito que o Hélio comentou da gripe, que agora tem o problema da gripe, foi antecipado pela secretaria daqui do município as vacinações da gripe comum, em cima dos idosos. O que está acontecendo? A secretaria está indo até na casa. Os idosos estão sendo atendidos lá e estão indo também na casa dos idosos para fazer essa prevenção com a vacina. Então, as medidas que Porto União pode ter tomado, já tomou. Isso me tranquilizou. Isso a gente tem que passar para a população também, para não ficar o diz que aqui não está se fazendo nada. Estão correndo e a coisa está indo bem. Com certeza, quarta-feira, o comércio também já vai voltar no estado de Santa Catarina. Paraná não parou, São Paulo não parou, Brasília não parou, que eu tenho contato e tenho conhecimento. Acredito eu que também, quarta-feira, Santa Catarina vai normalizar. E, com o passar do tempo, o brasileiro é guerreiro. E as coisas vão normalizar também. Seria isso aí. O que mais precisamos acordar nessa pandemia é a tal da vacina social. O que é vacina social? Cada um fazer sua parte. Não aglomerar em supermercado, não aglomerar quando abrir o comércio, que as coisas vão andar e eu acredito que as coisas vão se normalizar. A princípio seria isso aí, presidente, e uma boa tarde a todos. Ok? Agradeço ao vereador Fernando suas palavras e de imediato passo a palavra ao vereador Christian. Se achar necessário. Boa tarde, nobre presidente,
nobres pares, fiquei aqui observando o pronunciamento de todos. A gente, infelizmente, essa questão nacional, estadual, com relação à prevenção dessa pandemia, nos causa muito desconforto, até dúvidas, às vezes, da gravidade, da necessidade de manter o comércio fechado ou não. A quantidade de fake news que existem aí na internet é uma coisa absurda, e a gente acaba vendo, às vezes, até disputas ideológicas e partidárias e políticas num problema de uma pandemia nacional por parte da questão federal e estadual, só que quem está pagando o pato somos nós que vivemos aqui nos municípios. Nós é que estamos pagando o pato. Nós não temos nada que ver se o presidente da República tem problema com o governador de estado, ou vice-versa, ou se o governador de estado foi eleito na onda Bolsonaro, na onda 17. Nós não temos nada que ver com isso. Nós temos que cuidar aqui do nosso território. Eu quero me solidarizar aqui com as palavras do vereador Hélio Weber com relação à questão do comércio. Não dá mais para ficar uma semana fechado o comércio. Não se sustenta. Não se paga mais as contas. Não se paga mais os boletos. Não se paga mais os funcionários. Daqui a pouco vai faltar comida na mesa das pessoas. Essa é uma realidade. A questão de prevenção, de salvar vidas é muito maior, não tem dúvida. Mas nós vamos ter que medir e entrar num consenso. Porque senão vai ser uma quebradeira aqui generalizada. As pessoas vão passar fome. De total apoio na questão de ajudar o município, senhor presidente, desde que se faça de forma organizada, partindo da mesa diretora, que não seja nada individualizado, porque até nós não precisamos, ninguém precisa criar nenhum tipo de demagogia com um problema desse, nem pensar em política, em eleição, quanto ajuda. O que uma mão faz, a outra não precisa saber. Sou solidário à questão de ajudar o município. O que a mesa deliberar, estarei junto, ajudando e participando, mas nós não podemos deixar de legislar e trabalhar pensando para frente. Alô? Cortou o sinal, né? Oi. Ok? Presidente, caiu o sinal do Me Cristian. dá um minutinho, estou numa sessão na audiência. Eu, Cristian, não sei se você está me ouvindo, mas teu sinal caiu. Já, Vamos passar a palavra ao vereador Paulo Kowalski, daí nós voltamos com o Cristian, se o Paulo estiver me ouvindo. Estou ouvindo bem, presidente. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores. E só dizer que eu sou parceiro e vamos à luta, vamos nos organizar e vamos ajudar, que é o que nós devemos fazer. Vamos ajudar os munícipes de Porto União e o Porto União aqui. Então, podem contar comigo, com qualquer fator que necessitar, estou à disposição. Então, tá bom, vereador Paulo Kowalski, nós agradecemos. O problema do vereador Cristian ali foi um problema de energia do seu aparelho, já nos avisou, mas tá tranquilo, ele conseguiu finalizar o seu pronunciamento. Quero agradecer ao vereador Cristian pelas palavras, ao vereador Paulo, e antes de encerrar a sessão, quero fazer uma convocação para dia 13, agora, às 14 horas, segunda-feira que vem, no mesmo horário, sessão online, até que as coisas se normalizem. Então, fica convocado todos os vereadores e a senhora vereadora. Eu acho que não tem mais nada a se tratar. Eu estou em conversa com a mesa diretora também, senhores vereadores. Quero aqui dizer que, por hora, nós vamos fazer uma determinação. Por tempo indeterminado, não será pago hora extra pela Câmara. E vamos estudar a questão das comissões, que é paga. Mas hora extra, por hora, será para nós, pelo momento que estamos passando, de dificuldade também financeira. Eu acho que se o funcionário receber o seu salário, já está de bom tamanho pela crise que vamos passar ainda. Então, fica determinado pela mesa diretora, a gente vai fazer o documento após lá embaixo, mas a gente não vai permitir nesse momento, até por tempo indeterminado, não se paga hora extra aqui na Câmara Vereadora de Porto União. Acho que está todo mundo ok. Quero agradecer aos amigos internautas, pedir desculpa pelas quedas
da internet por conta do tempo muito ruim hoje. Aliás, tempo bom, no estado de chuva, né? É excelente, essa chuva é bem-vinda, mas ela trabalhou um pouco o sinal, mas acredito que os amigos internautas e os vereadores e a vereadora conseguiram mais ou menos se entender nas questões do município. Agradeço a todos pela compreensão e declaro encerrada a sessão ordinária número 7 de 2020. Um abraço a todos e uma boa tarde.